Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professores. Como ele já avisou, anunciou ali, meu nome é Cristiane, sou presidente da Associação de Moradores da Comunidade da Margem da Linha. Nós estamos enfrentando um problema sério, que é de remoção da nossa comunidade. Nossa comunidade já existe há 70 anos e ela se dividiu justamente porque algumas pessoas querem continuar morar na comunidade e outras querem assumir o compromisso de ir morar nesse outro local, que é do programa Morar Feliz. E eu, como presidente da Associação de Moradores, nós somos livres para ir e vir, para ir para onde quiser. Mas a parte da comunidade que não quer sair, então essa parte a gente está defendendo. Se a gente quer ficar, por quê? Nosso trabalho é por perto, a escola dos nossos filhos, as creches, tudo é ali por perto. E a gente vai morar num lugar que a gente já conversou com quem é de direito, né, quem está lá no governo, a gente já conversou que a gente vai estar entrando numa área de risco. Como ela falou, a moradia não é só uma casinha, você ganha uma casinha, 4 paredes. Não, não é. Moradia é infraestrutura em volta. A gente vai morar num lugar longe de tudo. E a gente vai correr um risco social. Porque, querendo ou não, vocês sabem que comunidades existem facções. E a gente vai morar perto de uma facção diferente. Então, a gente já sofreu ameaças de que, se a comunidade for para lá, vai acontecer alguma coisa com algum morador. Nós que temos nossa família, a gente tem que defender. Entendeu? Então, a nossa defesa é essa que a gente está aí, junto com o Conselho da Assistência de Família, conversando com quem é de direito, avisando, falando para eles todos os riscos. A gente sabe que todos que moram aqui em Campos, eu não sei se... Né, em algumas moradias dessas não foram bem sucedidas. A minha prima, ela mora numa dessas casas, que é lá em Guarulhos. Ela foi roubada e fica por isso mesmo, tá? As pessoas entram dentro da casa da gente, põem tudo que tiver alcance, e a gente não pode chamar a polícia, porque a gente sabe, se chama a polícia hoje, daqui a pouco você vai ter que ir embora. Aí, olha só, a gente vai correr um risco social. Nossos filhos não vão ficar... As escolas que tem lá perto da Tapera, Ururaí, não cabem as crianças de lá. Imagine essa comunidade toda indo para lá. São mais de 900 famílias. São mais de 900 famílias. A nossa comunidade ela é composta por muitos adolescentes e crianças. O hospital e o posto de Ururaí também não tem como dar assistência a esse povo todo, gente. Aqui na nossa área a gente já está sem assistência, imagina indo para lá. Como que a gente vai se virar num lugar longe daquele? Fala que a gente está morando na área de risco porque é a margem da linha, né? Porque tem uma linha de ferro que corta a nossa comunidade. Mas nem trem passa mais lá. Muitos atropelamentos acontecem na pista, na BR. Mas, no fundo, essa remoção é por causa que a nossa área está valorizada. Ninguém compra um terreno ali atrás da comunidade por menos de R$200 mil. Já estão fazendo condomínio ali. A nossa comunidade foi só perdendo a paisagem, né? Porque já passaram um muro alto que você não vê mais nada. E atrás estão fazendo um condomínio, um conjunto de prédios, que quando as pessoas vão na imobiliária para poder fazer financiamento dos prédios, do apartamento que querem, já avisam que a comunidade vai sair. Então, a gente sabe que a gente não está saindo dali porque a gente está morando em área de risco. O problema ali é social. Infelizmente, algumas comunidades, outros lugares, não perceberam isso, como a gente percebeu. E a gente está lutando por isso. Eu posso falar, é uma higienização da cidade. Porque nós estamos morando numa área nobre agora. Antes ali não existia nada. Nós morávamos no meio do canavial. Então hoje, já que tem um shopping do lado, tem um condomínio do lado, outro condomínio fazendo atrás, quem vai querer a comunidade ali? A gente está enfeiando a paisagem.
Então é isso que a gente sente. E as outras pessoas às vezes ficam preocupadas em ganhar uma casinha, às vezes não tem. A gente sabe que tem pessoas lá que, infelizmente, a casa está quase caindo em cima. Então elas ficam, não, eu quero ganhar a casinha, mas ninguém está vendo o risco que a gente vai correr lá. Mas eu como presidente da Associação de Moradores, eu não posso coagir nenhum morador a querer ficar e a querer levantar a nossa bandeira. Então, todas as reuniões que a gente fez lá na comunidade, eu fui falando, gente, nós somos livres. Quem quer ir, pode ir. E o que acabou? As pessoas vieram fazendo, né, o cadastro, praticamente a comunidade toda está cadastrada. As pessoas que fizeram o cadastro fizeram por medo de ficar sem casa nenhuma. E isso foi falado lá na última reunião. A menina falou assim, mas eu fiz o cadastro porque eu comecei de ficar sem nada, mas eu não quero ir para lá. Aí, tipo assim, você não quer ir. Né? Aí foi isso que foi falado para a gente. A pessoa tem direito de renunciar. Mas isso está forçando a pessoa a aceitar o que eles querem. Eu fiz o cadastro, eu não quero ir. Aí, mas eu tenho o direito de renunciar àquilo ali. Aí, quer dizer, se eu tenho o direito de renunciar, eu posso ficar sem nada. Se eu fiz o cadastro, eu vou renunciar à casa, eu posso ficar sem nada. E isso está fazendo com que a comunidade fique com medo e acabe realmente todo mundo indo para um lugar com a vontade, que a gente sabe que vai acontecer o que está acontecendo em outras comunidades que foram removidas. Então, o problema ali é um problema social. Não venha ninguém falar para mim que está tirando a comunidade dali porque o trem vai cair em cima de nossas casas. Não é. Eles querem limpar realmente a comunidade. Porque quem está comprando um terreno ali, porque quem compra um terreno, mais de 200 mil ali, com certeza não é um pobre como eu. E quem está comprando os lotes do condomínio que vai fazer tipo um resort ali atrás, com certeza não é pobre como eu. E esse povo, infelizmente, não quer a comunidade ali, porque a gente incomoda. Entendeu? Que parece que nós que somos pobres, favelados ali, a gente fede. Então, eles não querem a gente por perto, porque a gente vai incomodar. Entendeu? Então, a gente fica, a nossa indignação, deixo aqui, da comunidade, tá? Porque a gente está conversando, dialogando. E até agora a gente não teve nenhuma resposta concreta do que a gente está conversando esse tempo todo. E outra coisa, a gente só soube que a comunidade seria removida por um acaso, tá? É como uma fofoca. Alguém comentou com alguém e uma pessoa conhecida nossa ouviu. Ouviu, porque a gente não ia ser comunicado. A gente só ia ver quando aconteceu nos jornais lá. Porque depois de tanta conversa que a gente teve, e a gente avisou sobre as áreas de risco, risco social, risco de você ir para um lugar e você está chegando no seu serviço, pegar um tiroteio, alguém matar um filho seu, alguém ser atropelado numa pista, porque lá também a pista passa perto. Entendeu? Então, a gente só foi saber onde seria construído quando eles botaram lá um marco lá nesse lugar. Pelos jornais. Espera aí, sacanagem, porque a gente já estava conversando com eles, a gente só ficou sabendo isso pelos jornais, depois de tanto tempo que a gente estava dialogando. E não é um ano não, tá? Já tem mais de 2 anos que a gente está nessa luta aí, e infelizmente a gente só está sabendo que a comunidade vai sair, e agora a gente tem certeza que 300 famílias vão para lá. Entendeu? Então, aí a gente fica de mãos atadas. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Mar em Fúria, com aquele ator George Clooney, que ele pega aquele marzão assim, que ele acha que ele vai conseguir, ali no caso, eu acho que ele queria mesmo ser tragado pelo mar, não sei. Ele estava enfrentando, nós somos aquele barquinho ali. E esse mar em fúria, essa onda gigante, é tudo isso aí, para engolir a gente, que o nosso barquinho vai. Mas Deus sabe, só Deus sabe se a gente vai conseguir surfar e passar por cima dele. Né? Então, eu deixo para vocês a minha indignação, né, da gente estar sendo desrespeitado, de não estar sendo ouvido
né, por eles como a gente merece. E a gente saber que a gente está sendo empurrado literalmente com a barriga. Meu nome é Marli, né? Eu moro no Parque São Caetano, bem próximo à comunidade que eu sempre chamei de maloca, que eu sempre de fazer de favela, que eu moro ali desde pequenininha. E tinha um irmão de criação que morava lá também. Eu não sei se você conhece o Careca, que faleceu ano passado. E a especulação imobiliária no Parque São Caetano está enorme. Atrás da minha casa já foi construído 2 prédios. Acabou com a minha casa, acabou com tudo. Então, essa especulação imobiliária que está no São Caetano, que aí também está no Campo do Americano, acabou com o Campo do Americano, que foi uma grande tristeza para mim. E as casas estão sendo derrubadas, estão construindo só prédio. Acabou, como ela bem disse, a paisagem que era o São Caetano, a paz que a gente tinha no São Caetano. Eu nunca tive nada contra a comunidade, eu sempre passei ali por dentro, sempre andei ali por dentro livremente, e eles sempre nos respeitaram, sempre conhecem cada morador do Parque São Caetano. E eu acho um absurdo essa imposição imobiliária, porque isso é especulação, porque o valor do terreno é mais do que R$200 mil. É muito caro. Tudo no Parque São Caetano é um absurdo de caro. Eu estou comovente com a situação deles, porque eu sou moradora de ali desde pequenininha, desde 1 ano e meio de idade. Eu estou com 52 anos de idade. Era só isso que eu tinha para falar. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui. Não é nenhuma pergunta, mas como vocês abriram para o debate, é mais para trazer e tentar situar um pouco daquilo que vocês trouxeram de informação na realidade daqui de Campos, né? Falar um pouquinho do ponto de vista das políticas habitacionais no município. Só a partir da década de 90 que o município passa, de fato, a investir em políticas habitacionais aqui. Até então, as ações que aconteciam eram ações do BNH, muito pontuais. Então, só a partir da Constituição, com o processo de descentralização e, principalmente, com os royalties, com as rendas do petróleo, é que esse município passou a se responsabilizar, de fato, pela questão habitacional, criando aí um setor específico de habitação para poder lidar com a questão habitacional. Tem secretaria, então? Tem, não. É um departamento de habitação ligado à Secretaria Municipal de Família e Assistência Social. Junto com esse departamento, existe uma empresa municipal de habitação, que é a EMAB, que ela foi criada para gerir as construções habitacionais, saneamento básico, fornecimento de água. Houve, né, a criação do Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com o fundo, e que, então, a partir de 90, o município começa a investir em ações, e quando a gente vai olhar quais foram essas ações, o que a gente percebe é que são ações, na sua grande maioria, centradas no aluguel social, para as pessoas atingidas, né, pelas enchentes que eram recorrentes aqui no município, e com a construção de conjuntos habitacionais, mas ainda em quantidade muito pequena. Além de algumas outras ações de melhorias habitacionais nos bairros, né? Teve um programa Meu Bairro é Show, hoje tem Meu Bairro é Legal, que leva infraestrutura para os bairros mais periféricos, enfim. Mas eu quero destacar aqui o Morar Feliz, porque é hoje o grande programa habitacional desse município, que prevê a construção de 10 mil casas, 10 mil unidades habitacionais. São casas com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, piso, laje, né? Quem é daqui sabe como está sendo feita a propaganda do Morar Feliz, que foi dividida em 2 etapas. A primeira já entregou 5.426 casas em 14 conjuntos. Em média, esses conjuntos têm 300, 400 unidades, mas a gente tem conjuntos com mais de 1.000 unidades habitacionais e um outro grande conjunto com mais de 800. Em bairros mais afastados, bairros periféricos, né? Se a gente olhar no mapa, eles estão
distantes, né, do núcleo urbano central, onde estão concentradas, né, as centralidades do comércio, das decisões, de lazer, enfim. São áreas que não foram preparadas para receber esses conjuntos, né? Se a gente conversa com os moradores, eles vão dizer, né, o pessoal da educação aqui sempre fala que é morar feliz e estudar triste, né? Porque são bairros em que não houve nenhuma preparação para receber essas famílias. Tanto no ponto de vista da educação, as crianças ficaram sem vagas, e aí, obviamente, interferiu nas condicionalidades do Bolsa Família. As pessoas não tiveram acesso a um sistema de saúde que não comportou, né, a chegada desse contingente de população. Os CRAs, muito menos, né, porque pela resolução do Morar Feliz, a parte de cadastramento das famílias, como a colega aqui da margem da linha trouxe, ela é feita pelo setor de habitação, mas a partir do momento em que a chave é entregue para as famílias, o setor de habitação se desresponsabiliza, dizendo que o acompanhamento, então, vai ser feito pelo CRAS, que não acontece. Então, o que a gente percebe é que essas famílias estão completamente abandonadas nesses conjuntos. Elas têm a casa, elas têm a proteção do abrigo, porque esse programa ele se justifica especialmente para as famílias de área de risco, então não tem um corte socioeconômico, né? Ele é um programa que prioriza as pessoas que estavam em área de risco, porque aqui no município, né, havia muita enchente, antes da prefeita assumir, né, de acordo com os relatos, na época das inundações eram mais de 20 mil famílias desalojadas, enfim, então tem todo um discurso, né, da proteção, da acolhida, de uma moradia digna, da proteção, né, contra esses infortúnios, mas que ao promover, muito entre aspas, né, essa proteção pelo abrigo, essas famílias estão completamente desprotegidas das outras demandas sociais, né, da demanda por assistência, por saúde e por educação. Agora que me parece, né, alguns condomínios estão com já algumas escolas, né, entregues, acho que são 2 condomínios, né, que tem creches, mas que também não dão conta e não faz parte, de fato, de um planejamento desse programa. O planejamento são as construções das casas, as famílias vão, existe um lote vago que eles dizem que é para a construção de espaços coletivos, de espaços sociais, mas que isso não está licitado, não tem previsão de quando vai acontecer. E aí, assim, esse programa, ele vem, né, num período, e aí vou ter que falar dos grandes empreendimentos, né, que é o impacto do Porto do Açu na região, né, que tem como, né, que aumentou assustadoramente o número populacional, e não só o número de gente na cidade, gente de fora, mas trouxe também um grande investimento do capital e do capital imobiliário, né, que vem promovendo a verticalização da cidade em determinadas áreas e uma supervalorização das áreas em que uma dessas áreas, quer dizer, a maior e a que está mais valorizada é justamente a área aonde está a comunidade Margem da Linha. Então, ali tem uma pedra no caminho, né? E essa pedra precisa ser removida através do discurso da área de risco, mas, na verdade, o que está por trás desse discurso, em especial, né, naquela localidade, não é tão necessariamente, né, essa questão da área de risco, mas o fato de ali ser uma área de grande especulação, de uma reserva de terra, porque se você olhar, né, os estudos, alguns estudiosos sobre essa temática, vem colocando que aquelas terras há uma reserva, elas não estão à venda, então elas estão ali ainda esperando, né, um momento, em especial a área ali logo do lado da comunidade que pertencia a uma grande usina de açúcar daqui no município, né? Então, assim, é só mesmo para situar e para dizer assim, que a fala de vocês, né, ilustrou, né, e trouxe, né, uma clareza
do ponto de vista teórico, político, para aquilo que a gente está vivendo assim cotidianamente na cidade. E que é uma mudança muito recente nesse município, que, apesar de não ser daqui, o que eu escuto é algo que não se viu, né, que não se tinha visto acontecer aqui, e que, de fato, a partir, né, dos anos 2000, em especial agora, a partir de 2010, isso vem de forma muito intensa. Boa tarde, acho que a Juliana veio, né, dar os dados que a gente precisava aí para falar a nível de município, mas Eliana, eu falo também de um outro município, né, que é o município de Macaé, que, diferente de Campos, né, tem toda uma logística habitacional com os recursos PAC 1, PAC 2, e a gente vem identificando o quanto que isso, né, Macaé, desde a década de 70 para cá, sofre com a questão especulativa por conta do petróleo. A gente vem, assim, num movimento muito linear. Essa semana agora, a gente vai estar fazendo uma discussão sobre o trabalho de pacificação nas comunidades e a questão do serviço social, porque o índice de violência é intenso, sem contar, né, todo esse reordenamento, porque Macaé é mangue, né, Lagomar, e a gente ainda tem agora, né, uma discussão de um porto lá no Lagomar, dentro desse processo. E aí, a minha fala, ela vem mais assim, para a gente começar a pensar, né, porque a professora, no final, ela coloca, né, qual o papel, né, como é que se dá o nosso trabalho, assim, muito limitado, porque enquanto trabalhador assalariado, a gente não descarta, né, esse papel, a gente trabalha para o município e a gente vê que essas questões não perpassam dentro de uma discussão de gestão, a gente dificilmente é chamado, e a gente é chamado para atuar no conflito, para atuar na desapropriação, para atuar em uma série de coisas que a gente também tem que pensar, né? Eu acho que o papel do assistente social, ele não pode estar numa linha de negação de direitos. O Gerson trata isso muito bem como assessor político. O Estado hoje é o que mais nega, né, direito humano, e a gente parece que está colaborando porque a gente faz parte desse Estado sem uma crítica, vamos assim dizer, daquilo que a gente faz, de como que a gente faz, porque eu não sei se na comunidade lá da linha, se foi assistente social que saiu fazendo cadastro, não tem essa informação, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né, dentro dessa autonomia, vamos dizer assim, como a Yamamoto fala, que não é uma autonomia tão autonomia que a gente decide, mas acho que a gente também tem que começar a impor um pouco também do que a gente é formado, porque aí entra nessa linha de intervir nessa realidade. Porque parece que a situação está dada, as coisas estão construídas, e a gente vem discutindo, né, dentro dos espaços, o estudar triste, né, foi uma fala minha dentro de um seminário, até aqui dentro desse espaço, de um seminário de gestão intersetorial, que eu, de uma forma assim, muito simples, né, falei com os representantes de quem estava na assistência, da necessidade da gente pensar num programa para estudar feliz. Porque a falta de um planejamento estratégico, né, dentro desses espaços de ocupação aí desse território, e aí a gente, sem dúvida, né, esse território não é só um espaço geográfico, é um espaço vivido. A gente que está na educação sente isso na pele. A gente tem crianças com deficiências tatuadas na barriga, símbolos de comunidade e outras situações de violência que, quando ela, a Cristiane, enquanto representante, né, de associação de moradores, porque não se pensa, né? Você pensa focado. Vamos resolver o problema da questão, né, do abrigo, da pessoa ter um local para morar, mas a gente não pensa nas outras questões. Eu acho que a política habitacional, ela não pode estar desassociada de todo um planejamento urbano. A gente teve uma comunidade aqui, um projeto habitacional, não sei se vocês lembram, que foi o projeto da Chatuba, né? Que foi o projeto de uma assistente social, foi a tese de mestrado dela junto ao ENF, e que ela previa um conjunto habitacional, mas previa também
uma série de estruturas, de escola, de hospital, dentro da proposta. E como a questão ela se dá de forma muito política, aquilo que um político constrói, o outro não continua, porque foi construção e foi proposta daquela, né, de uma outra gestão e não dessa, o conjunto foi colocado e não se teve mais apoio de nenhuma infraestrutura, e hoje está também, né, uma área tão vulnerabilizada quanto a tantas outras, porque não dá nem para a gente falar em facção hoje em Campos, né? A gente se mistura, porque o morar feliz ocasionou isso. A gente não tem mais essa linha. Aqui está referenciado, né, a determinada facção. É meio complicado a gente falar desse terceiro, nem sei se é terceiro poder, porque do jeito que as coisas se estabelecem, parece que é o primeiro, né, porque é o que define essas questões. Mas acho que a gente podia refletir um pouco mais, né, do papel e do trabalho do assistente social dentro desses processos, tá bom? Assim, eu prestei muita atenção na sua fala, professora, quando a senhora colocou a questão da década de 80, né, todo o protagonismo que o serviço social teve, né, no processo de ditadura e também após, né? E eu sinto assim, muita falta hoje na profissão, na questão da discussão do serviço social junto aos movimentos sociais. Né? A companheira ali da Associação de Moradores, né, parece que é uma voz muito solitária, né? E eu não consigo ver na fala dela, né, eu não consigo, aonde nós estamos, aonde o serviço social está nisso tudo, né? No sentido de estar trabalhando, desenvolvendo um trabalho de reflexão, né? A gente não se vê. Hoje os movimentos sociais eles se dispersaram, né? E eu acho que isso tem assim, um impacto muito grande na vida dessas pessoas e também na própria profissão. Né? Uma profissão que teve vários ganhos, né, nessa trajetória histórica, mas que hoje ela está estagnada, por estar mais perto dos usuários, mais perto, porque a gente se fala hoje de políticas, né? A política, mas a política está onde? Nos CRAs. Né? Hoje o profissional não está na comunidade, mas ele está no CRAS. E aí eu queria que a senhora assim, resgatasse um pouco desse movimento e quais assim, as estratégias que a gente poderia estar retomando isso, essa discussão. É Franceline. Eu sou assistente social e trabalho na educação. Olha, eu vou, através das questões aqui, que Franceline, que Eliana, que Cristiane, que Juliana, e ela já foi embora, mas esqueci o nome dela, colocaram. Eu vou me dirigir a todas, na verdade, a todos aqui. Eu quero começar de um lugar muito importante. Se a gente teve a concordância, né, de que esse espaço que é socialmente produzido, ele é como o Felipe colocou, ele é socialmente produzido e ele se expressa na vida cotidiana, né? É na dinâmica dessa vida cotidiana que ele se expressa, em todo o conjunto das necessidades sociais, na dinâmica de produção e reprodução dessa vida cotidiana. Então, a forma de fragmentar essa vida cotidiana para essa família, um conflito imenso. Porque a forma como as suas necessidades são colocadas e enfrentadas, né, pelo Estado é de forma fragmentada. Então, ele é fragmentado em toda a sua dinâmica da sua vida cotidiana pela forma como a política está construída, a forma como aquela política está construída e os seus equipamentos, as suas secretarias. Então, um princípio básico da intersetorialidade, que é afirmado em todas as políticas sociais, em todas, gente, vocês podem procurar todas afirmam a diretriz da intersetorialidade. Intersetorialidade não é política. Intersetorialidade é uma diretriz que constrói o raciocínio de uma política. Só que a intersetorialidade está diretamente relacionada com um conhecimento sobre essa realidade
que é um conhecimento que é interdisciplinar, então ele exige um diálogo e uma forma de pensar essa realidade numa dimensão de totalidade dessa realidade, não da fragmentação dessa realidade, e, portanto, a necessidade desse conhecimento também se abrir para o diálogo com outros campos, inclusive, aí pensando no caso do exercício profissional, outros campos disciplinares que organizam também as políticas, os serviços, as instituições, e aí de forma cada vez mais capilar. Veja, isso não se institui, isso está no papel. Isso alimenta o papel das políticas, como diretriz, como princípio, como orientação. Mas isso não se instaura do ponto de vista do planejamento público, do ponto de vista da execução da política pública. Nós sabemos disso, nós vivemos isso. Ora, então, o assistente social que está na política de assistência acha que não tem nada a ver com a política urbana. Ou que ele, lá no CRAS que ele atende, ele, por exemplo, acha que aquela família que chega até ele não vê aquela família, ou não pensa aquela família na totalidade das determinações daquela vida social. Porque ele também já chegou ali fragmentado por uma demanda. Ou ele tem que fazer o acompanhamento das condicionalidades que os programas de transferência de renda impõem, ou ele tem que passar por um cadastramento, essa é uma sociedade do cadastramento. Ou seja, nós estamos cada vez mais no interior da construção das políticas públicas, repetindo o processo como nós produzimos a vida social, que é de forma fragmentada, e não pela totalidade. Então, o exercício da construção e da reconstrução da totalidade é um exercício teórico, metodológico, que não está dado. Ele nos convoca, ele implica o sujeito profissional. Sem o sujeito profissional, isso não se estabelece. É importante que se diga isso, porque a política não está orientada para isso. Aliás, a política está orientada para que você fragmente, parcialize o seu trabalho. Não dialogue com a secretaria ao lado, não dialogue com o assistente social ao lado, não dialogue em equipe. Então, é importante que a gente entenda isso. Segundo, além da intersetorialidade não estar construída, nós temos um processo de organização do nosso trabalho que é extremamente precarizado. Nós, trabalhadores, assistentes sociais, estamos em um processo, enquanto trabalhadores, extremamente precarizado. E aí eu vou dizer nas diferentes políticas, porque me digam como é que está construída a política de assistência nos municípios de vocês, e me digam qual é o lugar dos convênios, o lugar das conveniadas, de todas as organizações conveniadas. Me descrevam toda a tipificação dos serviços socioassistenciais nos municípios de vocês. E me digam se a atenção especial não está exatamente construída sobre uma rede de abrigo, em cima, ó, vejam bem, toda a parte, a proteção básica está construída com uma racionalidade, a proteção que a gente tem aí em níveis de complexidade diferente, especial, está construída em outros níveis de atendimento socioassistencial, mas se dá sobre um limite tênue que a política define, que a de alta complexidade, a violação do direito já ocorreu, e a outra não, está em vias de, está vulnerável a. Aí, o assistente social que está no CRAS vai ser chamado a lidar com todos os desabrigados dos desastres, das chamadas situações de calamidade pública e emergência, que não tem política nacional de defesa civil, que constrói a política na situação da calamidade, não constrói a política na situação de prevenção. E tem todo um problema real, a política como ela é hoje. Ela é militarizada pela corporação dos bombeiros, mas mesmo que ela existisse, ela demandaria um nível de planejamento nacional, local, regional, que não existe. Então a calamidade se instala porque é a única coisa que existe no interior da política, são os protocolos de ação em situações de calamidade. E aí, nessa hora, o assistente social é chamado a atuar, mas ele acha que está atuando apenas enquanto assistente social do CRAS, que vai cadastrar e pode cadastrar naquele momento para buscar uma situação de abrigo, que do temporário vira, durante muito tempo, abrigo numa escola, né? Porque as vagas conveniadas, por exemplo, né, o que existe? Não existe locação social, não existe programas de moradia que eu possa alocar. Então, esse assistente social que está na política de assistência, ele não consegue ver a relação dessa política com a política, por exemplo, urbana, com outras políticas.
E a forma como a assistência construiu o lugar, inclusive, disso que se chama Política Nacional de Defesa Civil, não é de forma intersetorial. Não fornece nenhuma pista, nenhuma discussão, inclusive, disso como política urbana, porque isto aí deveria ser trabalhado como política urbana. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que esse parcelamento, essa fragmentação, não é só da realidade, é do nosso trabalho também. E não há a menor dúvida, é um trabalho hercúleo, é um trabalho, de fato, teórico, metodológico e ético, né? Ideológico, reconstruir qualquer sentido diferente disso. Por isso que a tarefa é extremamente complexa e ela é ética nesse sentido, porque ela nos convoca a nós sujeitos como sujeitos desse trabalho. Como? Aí vamos pensar um pouco. Me permitam apenas pensar uma questão que foi a fala da nossa companheira de margem da linha, Cristiane. Vejam, qual é a porta de entrada da realidade que ela descreveu? A mesma que acontece no Rio de Janeiro. A equipe que vai dentro da favela, vai no Rio de Janeiro, provavelmente agir da mesma forma como agiu em Margem da Linha. Chega uma equipe de cadastramento. A equipe de cadastramento, geralmente é uma equipe que pode até envolver mais de uma secretaria, mas ela chega com o cadastramento sem deixar claro a finalidade do cadastramento e, em grande parte, o cadastramento passa a ser para a população como se fosse um cadastramento no CAD único. No Rio de Janeiro isso tem sido utilizado muito. Entra como se fosse um cadastramento no CAD único, porque a princípio é a porta de entrada para vários programas. Então, algumas famílias, inclusive, preenchem, aceitam participar de um cadastramento, porque vem ali a possibilidade de, inclusive, passar a entrar em outros programas. Então, a forma como isso, inclusive, tem chegado como denúncia ética aos conselhos regionais do exercício profissional do assistente social, porque nós somos convocados, por exemplo, em secretarias para estar em processos de cadastramento onde nós não sabemos que aquele cadastramento está ocorrendo numa situação de conflito. Então, a primeira coisa que o assistente social de uma secretaria de assistência tem que saber, quando vai para a área de loteamentos, áreas de moradia, é qual é o contexto que eu estou entrando. Não há possibilidade de não ter nenhuma leitura sobre o território. Não há como. Que contexto é esse? Que contexto social é esse que eu estou entrando? Essa é uma sociedade do cadastramento? Eu vou preencher formulário? O que é que efetivamente está sendo convocado ao assistente social ali? Por quê? Porque o assistente social, Felipe, você me desculpe só se eu estou me alongando, mas esse assistente social, ele pode ser o assistente social da carreira pública, que ingressou por um concurso, tem, com todos os problemas da carreira pública que nós sabemos que tem, ele tem um nível de estabilidade e proteção social como trabalhador maior. E muitos são terceirizados, das mais diferentes formas, inclusive por RPA. Então, essa forma que vai terceirizando esse trabalhador que está terceiro, né, incluído como trabalhador daquela política de forma terceirizada, para falar de uma política habitacional construída, e aí eu vou falar do programa Minha Casa Minha Vida, ele pode, o assistente social que está lá na carreira pública, ter construído, por exemplo, o termo de referência que a prefeitura resolveu que ela não tem quadro suficiente para executar todo o trabalho social naquela cidade, ela vai licitar o trabalho social. O Ministério da Cidade permite isso, eu vou licitar. Construo eu, assistente social, equipe de serviço social, o termo de referência. Digo o que é que eu quero com o poder público municipal como sentido desse trabalho social. O mercado vem, participa do processo, tais e tais empresas, uma ganha. Essa que ganha, que diz que vai executar aquele trabalho social, vai construir o projeto de trabalho social dos conjuntos onde tem o Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura tem que ficar responsável. Aí aquela empresa vai contratar assistentes sociais. A partir daquele momento que ela contrata assistentes sociais, esses vínculos são temporários. Mesmo que ela ficasse o tempo inteiro da execução do projeto, ela seria contratada por uma temporalidade, é um tempo específico, enquanto o projeto existe. Só que aí a Caixa corta, por algum momento, por alguma razão, a forma do repasse do recurso, porque
um relatório foi enviado e caiu em exigência pela Caixa para o envio do recurso. A empresa que terceirizou esse trabalho, se ela não consegue sobreviver, né, naquele momento, ela não vai tirar do seu caixa, sustentar do seu caixa, aqueles profissionais. Ela corta o contrato daqueles profissionais. E quando ela vai retomar de novo o trabalho social, não significa que são aqueles profissionais. Então, o trabalho profissional, ele é descontínuo, ele é fragmentado e ele tem relações de trabalho muito diferentes. Por isso, eu não acredito em nenhuma forma de atuação do assistente social isoladamente. Não acredito. Nunca foi o que construiu na nossa trajetória a possibilidade de reverter quadros, né, mais conservadores do ponto de vista teórico, metodológico e interventivo. Nunca foi. Então, o que é que nós precisamos pensar? Quais são as estratégias mais coletivas de organização hoje nos municípios que permitam diálogos mais intersetoriais entre assistentes sociais de diferentes políticas, não só de uma política? Mas se hoje a moradia está em grande parte, programas de moradia estão em grande parte no Brasil, não é aqui não, tá? São Paulo está assim. São poucos os municípios que têm secretarias de habitação. Quase tudo está na assistência. Eu tenho ficado muito surpreendida com isso, mas estou vendo que aqui também. A assistencialização das políticas atravessa tudo. E aqueles municípios que estão executando Minha Casa Minha Vida, ou aqueles municípios que criaram programas específicos de moradia, como aqui em Campos, por exemplo, estão assistencializando o trabalho social do mesmo jeito. Agora, o que vocês trouxeram aqui, eu diria, é ainda mais deletério do ponto de vista da política habitacional. E aqui, em relação à situação de Campos. Por quê? Porque, querendo ou não, o trabalho social está regulado no programa Minha Casa Minha Vida, e aqui não há regulação. Mas essa regulação, veja bem, ela não pode ser inconstitucional, ela não pode ir contra a lei orgânica do Estado do Rio de Janeiro, ela não pode ir contra o plano diretor do município, ela não pode ir contra tratados internacionais que o Brasil é signatário, não pode ir contra o Estatuto da Cidade, e tudo que vocês falaram denota violação de direitos humanos, denota um não cumprimento de política urbana na forma como ela está legalmente, normativamente estabelecida. Não ter trabalho de pós-ocupação em programa habitacional, colocar como CRAS para executar, isso significa dizer o quê? Efetivamente dizer o quê? Quando um conjunto habitacional é produzido, ele mesmo no Minha Casa Minha Vida, ele tem problemas hoje reais de planejamento. As terras são adquiridas e essas terras, aonde ela é mais barata, gente. E aonde ela é mais barata é exatamente nas periferias mais desguarnecidas. E essas periferias, quando os projetos são aprovados, veja, eu não sei como é que é a dinâmica aqui, mas eu vou dizer como é que é uma dinâmica padrão do Minha Casa Minha Vida. O poder público municipal dificilmente é o proponente nas grandes capitais. Em cidades médias e pequenas, ele pode ser até o proponente. Mas nas grandes cidades ele não tem sido proponente. Ou, no máximo, ele convoca o mercado, é isso mesmo, ele convoca o mercado para executar programas que ele coloca num termo de referência o que ele quer, como Minha Casa Minha Vida. Terminou o termo de referência, terminou a chamada pública, uma empresa ficou a vencedora, ela recebe uma carta que credencia ela junto à Caixa como sendo uma empresa selecionada pelo poder público para contrair uma dívida junto à Caixa Econômica. Então, ela vai ter uma linha de acesso à Caixa Econômica para executar um programa. O trabalho social desse empreendimento vai ser do poder público municipal. Por lei, é obrigatório de 2011 para cá. O que acontece? De 2011 para cá, é exigido que o poder público municipal instaure um grupo de avaliação de empreendimento que tem que ser intersetorial com as diferentes secretarias constituídas e emitir um parecer, um diagnóstico socioterritorial sobre os impactos daquele empreendimento imobiliário sobre o território da cidade. Isso significa o seguinte: quantas vagas de escola no ensino médio fundamental, pré-escolar, quantas
demandas eu vou ter do ponto de vista da rede de saúde, porque eu tenho tantas moradias, eu multiplico isso por um coeficiente médio de ocupação de unidade domiciliar, eu tenho um impacto sobre as redes de educação, de transporte, urbanas, de saneamento e tudo, né, que diga respeito ao urbano, assistenciais, eu tenho CRAs suficientes. Bem, teoricamente, se isto fosse feito, né, eu teria um desenho do impacto socioterritorial. Agora eu pergunto, e quando a Caixa aprova o conjunto Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, quem disse a vocês que a demanda está fechada desse conjunto? Que a demanda social está fechada, ela está qualificada. Ela não está. Não se sabe quem vai morar lá. A não ser que seja um conjunto de demanda fechada. Como, dependendo das áreas de remoção, que é isso, demanda fechada de conjunto habitacional, gente, é área, é uma população que você vai desterritorializar de um lugar e reterritorializar ela em outro. Você vai retirar de um lugar e trazer para outro. Então, teoricamente, política habitacional, no Minha Casa Minha Vida, é para lidar com necessidades habitacionais do município, e você deveria criar no município critérios municipais com autonomia para pensar a forma de construção da demanda. Só que hoje, como ela tem sido feita, ela é, no Rio de Janeiro, em grande parte, fruto de remoção e demanda aleatória, demanda que, num cadastro de 18 mil, você sorteia 500, que podem vir de qualquer lugar da cidade. Então, como é que você vai informar impacto sobre a rede de saúde? Então, há problemas reais de planejamento, mas não é essa a questão, apenas. Mas no que vocês estão colocando, não há nem mesmo uma qualificação do antes e do depois. E isso, de fato, aí eu quero dizer, esse é um lugar profissional do assistente social. Porque não vai dizer que intersetorialidade é puxar os fios de uma rede lá no final, depois que a população está dentro do conjunto, aí vamos ver o tamanho do estrago, vamos ver quanto eu preciso porque é isso que tem sido demandado hoje pelo Ministério das Cidades, com o nome de intersetorialidade. É que lá na ponta, depois do estrago feito, entra o assistente social com a cara no conflito. Viu? Eu esqueci o nome da moradora. Cristiane, né? O lugar do conflito também nosso como assistentes sociais, né? Nós somos convocados a atuar no momento em que um nível de conflito está tão acentuado, né, que o nosso lugar é o lugar do controle. É isso que precisa ser colocado. Claramente, o lugar que está sendo construído para o serviço social é o lugar do controle social. E é isso que eu falei, vamos escovar a história contra pelo. Porque nós já produzimos conhecimento demais. Nós já produzimos patrimônio histórico demais como profissão para estar nos recolocando no lugar do controle social e do higienismo. Porque é isso que está sendo demandado ao assistente social. Para ilustrar esse retrocesso de executar o lugar do controle, não é fortuito que lá no Rio de Janeiro o cara do choque de ordem passou a ser o secretário de assistência social, né? É uma tendência da política, em alguma medida, se converter em política de segurança. E segurança nesse sentido de exercer controle. Eu gostaria de deixar isso registrado. É um tema que merece muitas mediações, mas compõe o atrofiamento da política, no sentido de capacidade de intervir e transformar a realidade. Compõe o atrofiamento da política, a transformação da política em alguma medida como política de segurança. Quando choque de ordem, você sabe, o choque de ordem no Rio foi uma ação higienista, uma das ações higienistas de intervenção urbana para preparar a cidade para os mega eventos, Copa e Olimpíada. Uma das mais famosas foi chamado choque de ordem, o nome já diz. E o cara do choque de ordem virou secretário de assistência social do município. O senhor Rodrigo Bethlen, filho da atriz, aliás, Maria Zilda Bethlen. É isso não é fortuito, tá? Isso expressa em alguma medida essa convocação para exercer uma condição de controle, né? Como a Isabel falou. Sobre isso, ela também fez uma longa elaboração sobre o desafio da construção das mediações.
no âmbito do debate, absolutamente satisfatório, não tenho nada a acrescentar. O que eu poderia acrescentar, fazendo um diálogo também com todas as intervenções, a começar da companheira em situação de despejo, que está sentindo na pele essa violência, essa intervenção, violência do Estado, diz respeito ao fato de que, sem protagonismo dos de baixo, não há transformação social, efetivamente falando. Não tem jeito. Né? O único caminho de uma transformação de fundo, de uma transformação substantiva, é a mobilização daqueles que estão nessa situação de despejo, estão na situação de desemprego, etc., etc. E essa mobilização tem que ser organizada. E isso coloca a importância do papel dos chamados movimentos sociais ou movimentos populares. Eu cito o exemplo do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que pelo protagonismo em São Paulo e no Distrito Federal está muito em evidência na mídia. O MTST é um exemplo de como a capacidade de colocar em movimento de contestação, milhares de mulheres e homens nessa situação, na situação, por exemplo, de sem teto, que, como eu disse anteriormente, não pode ser confundido com moradores em situação de rua, né? Esse fenômeno compõe parte da base do MTST, mas não completamente. O sem teto é aquele que está sufocado por aluguel, que está em situação de risco ou que está morando em favor. Portanto, que vive diariamente a instabilidade habitacional, o que subjetivamente é um horror, né? E essas pessoas se mobilizam para contestar na prática a especulação imobiliária. Como? Ocupando uma área que é usada como veículo de especulação. Como assim? O movimento chama de latifúndio urbano. Áreas ociosas que geralmente encontram-se em situação de problema tributário. O que o movimento faz? O movimento contesta na prática, na ação direta de homens e mulheres, aquela situação de especulação, por meio da ocupação daquela área. A ocupação representa uma forma direta, imediata, de homens e mulheres se organizarem para tentar reverter a especulação. E quando faz isso, o movimento gera força social para tentar intervir nas políticas públicas. Dialogando com a companheira que resgatou as mobilizações da década de 80, que não voltarão naquele formato, mas precisam ser reinventadas nesse parâmetro. O movimento preza pela ação direta, e sem ação direta a gente não consegue transformação social. Ação direta é mulheres e homens organizados e através de ações concretas tentam reverter uma situação como essa. Não dá para acordar no dia seguinte e ver essa área ociosa como veículo de especulação imobiliária impunemente. Então a gente tem que intervir sobre isso. Intervém. Ao intervir através da ocupação, o movimento cria força social para poder interferir nas políticas públicas, como está fazendo lá em São Paulo, na questão do plano diretor e no DF também. E foi por meio da luta que o movimento ressignificou Minha Casa Minha Dívida, através do Minha Casa Minha Dívida Entidade, que é um resíduozinho de recursos direcionado às entidades. O movimento conseguiu, com o mesmo recurso que é destinado para as empreiteiras construírem caixotes de 45 metros quadrados, né, em áreas periféricas, né, porque de 0 a 3, quando é construído em áreas periféricas, reproduzindo a lógica de que pobre tem que morar na periferia da periferia, porque a periferia já está instaurada, a gente está tratando da periferia da periferia, né. O movimento conseguiu, ressignificando através da luta, construir apartamentos de 63 metros quadrados, unidades habitacionais de 63 metros quadrados, são as maiores unidades habitacionais de Minha Casa Minha Dívida, com um projeto feito por arquitetos engajados, que prezam por uma apropriação mais coletiva do espaço, né, com teatros, com creche, com unidade básica de saúde, né, e isso foi conquistado por meio da luta e por meio da ação direta. E
é no bojo desse processo que se expressa, em parte, em políticas públicas, que as mediações têm que ser construídas, que a universidade tem um papel, os assistentes sociais têm um papel, mas, de fato, o motor principal, o motor primordial é a ação direta de homens e mulheres, como essa que eu me referi, o que recoloca o papel dos movimentos populares, dos movimentos sociais organizados, e especialmente os movimentos que atuam no território, por causa da reestruturação produtiva do capitalismo, que gera desempregado, informais, e quando se é empregado no setor de serviço, o que gera uma dificuldade muito grande de criar uma ação coletiva. Muito difícil você criar um sujeito coletivo no telemarketing. Então isso faz com que o território passe a ser um espaço importante para se alcançar homens e mulheres e colocá-los em movimento contestatório. Né? Daí a importância dos movimentos que atuam no território, e não há transformação efetiva sem isso. Por fim, para colaborar com um painel muito bem traçado pelas companheiras, tentando enxergar e identificar essa lógica que nós escrevemos aqui, né, eu gostaria de insistir nesse ponto, porque tem um momento que é um momento descritivo, que a gente tem que fazer, como foi muito bem feito aqui, foi muito bem exposta a descrição que as companheiras fizeram, muito elucidativo. Até agradeço, porque aprendi, sinceramente eu aprendi, mas além dessa descrição é tentar aprender a lógica que produz essas consequências, como você bem falou. Eu gostaria de insistir com um ponto argumentativo que eu privilegiei muito. Você descreveu os impactos de um mega empreendimento, no caso aqui o Complexo Portuário Industrial do Açu. E eu gostaria de insistir que, além desses impactos que você muito bem descreveu, que gera especulação imobiliária, né, que gera um encadeamento especulativo e que beneficia as empresas do setor, eu quero insistir para o fato de que, além do capital imobiliário participar da edificação do complexo, o capital imobiliário compõe o processo. Essa que é, digamos assim, um aspecto, né, um elemento novo nessa dinâmica. Né, porque o capital imobiliário, além de atuar nas atividades imobiliárias, eu insisto, se transforma em conglomerados empresariais monstruosos, na qual uma das atividades é exatamente a produção de commodities. Então tem essa, a gente pode enxergar isso, pode ir lá nas hidrelétricas. Então, além de se beneficiarem, porque vão executar, eles passam a participar daquela atividade empresarial, o que complexifica essa dinâmica capitalista. E uma última informação para complexificar o nosso pensamento, porque a realidade é complexa, a gente tem que complexificar o nosso pensamento para dar conta disso, para não ter uma leitura maniqueísta, um esforço grande aqui. Aliás, a descrição de vocês é isso, é uma tentativa de fato de captar as contradições e não ter uma leitura maniqueísta dos processos. Né? Reconhecer, por exemplo, que tem um projeto habitacional no município e entender as contradições disso. Eu vou jogar uma pimenta nessas engrenagens contraditórias. Uma parada assustadora de constatar é que um dos principais veículos de produção de especulação imobiliária e, por conseguinte, de segregação hoje, são os fundos de pensão. Cara. Os fundos de pensão, Petros, Previ, são agentes importantíssimos dessa dinâmica urbana. Financiam projetos especulativos, como Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, recebem financiamento de fundos de pensão. Olha que lógica contraditória. Dinheiro do trabalhador, muitas vezes mobilizados a contrapelo do próprio trabalhador, lá do petroleiro, o petroleiro pode ser um crítico dessa lógica especulativa, mas, não obstante essa crítica, o seu recurso está sendo utilizado na engrenagem especulativa. Então, atentem para esse fato, o papel dos fundos de pensão nas políticas urbanas hoje e na lógica especulativa. Infelizmente, é um dado. Então, muito obrigado, estamos juntos, e é isso aí, pessoal, não há outro caminho, é a luta. Muito obrigado, as falas dos professores Felipe e Isabel
Eu peço desculpas pelo tardar da hora, mas dando continuidade ainda ao nosso evento, eu creio que não haja mais tempo para poder fazer uma outra rodada de perguntas, porque a gente precisa fazer ainda a solenidade de posse da nova gestão. Então, para poder já iniciar esse processo, eu queria convidar a Iraí, que compôs a última gestão da seccional de Campos, para falar um pouquinho sobre o trabalho realizado. Gente, boa noite a todos, né? Acho que a gente já está para lá das 6 horas, mas né? Se não for, está quase. Meu nome é Iraí, eu fiz parte dessa gestão que acabou de acabar. E era... nem fala. Olha, Liliane está mais leve que eu, garanto para você. Então, a gente fez parte dessa diretoria, né, junto com as nossas colegas Liliane, Júnia, Thaís, Ana Tereza e Rosângela. E a nossa gestão teve muito problema, porque o pessoal debandou um bocado, né, e aí sobraram poucas no final, como, aliás, acontece com muitas gestões, infelizmente. Então, a gente estava... Depois, eu cheguei um pouco atrasada na fala aqui, porque eu saí do trabalho, mas deu para a gente ver, assim, né, que a importância da gente estar refletindo do papel do serviço social nesse contexto de hoje, né? Que a gente é necessário que a gente faça encontros e que as assistentes sociais participem. Que eu vejo assim que a participação é muito pequena, mas elas têm que começar a acordar para esse momento que eu acho muito dramático que a gente está vivendo na profissão. Esse recrudescimento do conservadorismo e essa postura do serviço social como se a gente estivesse meio em choque, sem perceber o que está acontecendo. Na base, a gente percebe que os trabalhos estão muito se colocando a serviço desse conservadorismo, sem nenhuma preocupação com o papel de protagonista que o serviço social teve ao longo da história. E eu acho que depois de todo capital acumulado, é um absurdo que a profissão se coloque dessa forma. Sinceramente, o contingente da população, do grupo, né, que está na ação do dia a dia, eu acho que eu sou um pouco assim, até um pouco insistente nessa questão, porque toda vez que eu estou à frente de qualquer grupo de assistente social, seja de 2 ou de 10, eu toco no mesmo assunto, né? Eu procuro dar, de certa forma, dar uma... Então, a gente nunca teve facilidade para montar comissões. Todas as comissões que montamos, elas funcionaram em período restrito e geralmente em torno de questões pontuais. Essas comissões que a gente falou antes, de educação, até teve uma certa permanência mais, assim, contínua, teve maior continuidade, né? Mas ainda... Mais a de educação, mas ainda assim não foi fácil, né? Como nunca é. Esse é o nosso... o território de nossa abrangência, né? Fizemos aqui um trabalho de nucleação, que foi coordenado pelo Rio, e nesse ponto a gente chegou assim a até avançar um pouco, né? Principalmente no núcleo de Macaé, né? Tem o núcleo de São Fidélis e Itaperuna, que foi feito alguma coisa, mas esse é um trabalho que ainda está em processo. A gente não tem ainda um resultado que se possa dizer, embora pontualmente se tenha alcançado alguma coisa, não se pode dizer que é um trabalho que já está com a gente não tem uma visibilidade de como esse andamento está, de onde ele pode chegar, né? Acreditamos que possa chegar, vamos lutar para isso. O núcleo de ética e direitos, né, que a gente constituiu em São Fidélis, o núcleo construção e movimento em Macaé. Essa audiência, ela está me dando lição, porque muitas coisas eu não participei, sabe, gente? A audiência pública na Câmara de Vereadores de Macaé, aqui mobilizada pelo núcleo de Macaé, ações de fiscalização a partir da nucleação, como assessoria e elaboração do plano de inserção de serviço social na educação do município de Macaé, participação junto ao Cefes em audiências na Câmara de Vereadores de Macaé para aprovação da inserção
Okay? No trabalho seccional, aquele que está escrito ali o quê? Ah, tá. Então, eu pensei que lá de cima. Pulei? Envie. Ação de fiscal. A partir da nucleação. Bem que eu achei que estava faltando alguma coisa. Não, mas é por isso que eu estou falando, por isso que eu me perdi, porque eu achei que estava faltando alguma coisa. Então, por aqui, vocês veem que o núcleo que mais se destacou, né, foi o de Macaé. Foi o núcleo que teve ações mais, assim, significativas. Oficinas de trabalho voltadas ao trabalho da fiscalização na região norte e noroeste fluminense. Esse é o trabalho junto com o CRP, o GT do CRP. Esse é um trabalho até que vale a pena a gente fazer um parênteses para falar, porque esse trabalho de aproximação do núcleo dos psicólogos, CRP, a gente conseguiu avançar bastante, né? Não só porque a gente conseguiu uma aproximação dos psicólogos, mas, assim, em termos de seccional e de subsede do CRP, mas também na base. Porque a gente consegue chegar nessa base já com uma postura, já com uma posição discutida em nível de seccional, em nível de CRP, e aí é mais fácil esse diálogo com os assistentes sociais e com os psicólogos na base, uma vez que a gente sabe que lá é que estão as dificuldades reais, as dificuldades na operacionalização. Qual é o trabalho real do assistente social, qual é o trabalho real do psicólogo. Muitas vezes ele acaba se confundindo, muitas vezes acaba se sobrepondo ao trabalho do outro, ou até sem saber exatamente aonde começa um e onde termina o outro. Então, essa aproximação do CRP ajudou muito nessa forma de chegar aos profissionais na base, no cotidiano do trabalho deles. Tá? Quer dizer, um trabalho que ainda vem rendendo, né? Vem rendendo lucros. Visitas de fiscalização. Então, isso aí tem sido feito com eles e tem sido legal, né? Participação da seccional nos conselhos de política e de direito. Realização de seminários de capacitação aos conselheiros representantes da seccional em conselhos na região norte e noroeste fluminense. Parcerias com o CREA 7ª Região. O que está lá em cima? Reuniões com representantes da sociedade civil, os conselhos municipais de assistência social de Campos dos Goytacazes. Ações de fiscalização. Visitas planejadas aos CRAs e aos CREs da região. Realização de reuniões com a categoria para devolução dos dados. Seminário sobre a importância de organização sindical dos assistentes sociais na região norte e noroeste fluminense. Seminário de Serviço Social na Educação em Campos dos Goytacazes. Fechamento dos trabalhos das comissões de educação em 2013. Encontro competências do Serviço Social na política pública de saúde. Bom, o que vocês puderam perceber, muitas ações foram desenvolvidas, né? A gente conseguiu fazer alguns seminários, alguns estudos, alguns encontros, dentro da possibilidade. Eu gostaria, quer dizer, não foi tudo que a gente quis, não foi tudo que a gente pensou. O dia que a gente assumiu, a gente tinha um plano vasto, né? Tinha uma pauta extensa, mas infelizmente a metade fica pelo caminho, né? Por conta de toda a nossa sobrecarga, por conta de todo o trabalho que a gente tem, né? E na nossa gestão, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Liliane e à Júnia, porque sem elas a gente teria tido muita dificuldade de realizar qualquer coisa. E eu acho assim que é um grande ganho que a gente tenha conseguido trazer a Liliane de volta. E eu espero que o pessoal que vem compondo a nova chapa com ela não passe por tudo que a gente passou, né? Por toda essa... Porque foi muito difícil mesmo, né? Espero que, quer dizer, das 3 gestões que eu participei, essa foi a pior para mim, porque foi quando eu menos pude ajudar, foi quando eu menos pude fazer, e a que mais me angustiou. Então, isso aí, para mim, foi terrível. As outras 2 me deram muito trabalho, mas eu senti que eu estava trabalhando, fazendo e participando. Essa, eu senti que eu estava mais assim, apagando fogo aqui, apagando fogo ali, mas não conseguia produzir alguma coisa de realmente, né, de qualidade. Mas acho que a coisa peteca não caiu, não. Porque vocês viram que, apesar de tudo, muita coisa foi feita. E a gente não falou ali, ela também não colocou ali, as intervenções junto ao Conselho Municipal de Assistência, né, em relação às questões, junto ao Ministério Público,
em relação aos desmandos da Prefeitura Municipal de Campos, que foram ações bem, com bastante, né, postura, veemência, no sentido da luta que tem que ser empreendido. Isso ela esqueceu de botar ali, mas foi feito, né? E não foi feito uma vez só não, né? Foram várias vezes. Esse embate ele foi constante durante a gestão inteira. Então, esse é um mérito que eu também não poderia deixar de colocar. Eu gostaria que a gente pudesse estar começando hoje uma nova gestão com o pessoal aqui da chapa Ética, Movimento em Defesa do Exercício Profissional, né? E que com esse pessoal aqui, que eu vou ler o nome dela, Liliane Cardoso da Almeida, Jones Manhães Salles Felipe, está aqui, né? Eliana Monteiro Feres, Natália Maritelo da Luz, que não pôde estar presente, Cristiano Correia Peçanha e Fernanda de Oliveira Monteiro, que também não pôde estar presente. Então, eu gostaria de agradecer assim, a oportunidade que teve de eu conviver esse tempo todo com esse pessoal. Já são três, né? Então, é muito tempo. E em várias funções, né? Primeiro eu vim como coordenadora, depois como tesoureira e agora como suplente, que eu falei, agora eu vou como suplente para ver se eu descanso. Mas, na verdade, descansei mesmo, porque depois de fazer tão pouco, então eu descansei mesmo, né? Mas, eu também quero dizer o seguinte, eu estou aposentada já há mais de uns 15 anos, praticamente. Nesse período todo, eu não pedi baixa do conselho, tá? Enquanto eu até fazer 60 anos, eu paguei. Não estou pagando agora porque já fiz 60 anos, então não pago mais, né? Mas, independente disso, eu gostaria de continuar participando. E a minha meta é conseguir sair com a minha carta de alforria para poder me libertar e continuar. E o dia que eu me sentir mais livre, certamente voltarei às fileiras para poder continuar a luta. Boa tarde a todos. Eu quero sinalizar que a Iraí foi uma profissional que contribuiu também bastante, porque trabalha demais, exageradamente. Eu tive de ir lá puxar ela bem mais cedo hoje, porque não tem como não ser mais cedo, né? Então ela fala assim que ela estava descansando, mas por muitas atribuições, eu tenho certeza que ela não pôde estar mais presente, mas pôde estar em alguns encontros nacionais de serviço social, levando as propostas que foram debatidas com o conjunto, né? Sinalizar essas coisas, pôde participar de convocações que fizemos no território, né, de frentes muito difíceis de luta que a gente precisava enfrentar na defesa do exercício profissional. Iraí estava sempre de forma conjunta na COF, na Comissão de Orientação e Fiscalização no município, né, nas questões mais graves, mais sérias. Então, essas coisas são importantes de serem sinalizadas. É um profissional que tem acúmulo também, não é puxação de saco, mas a gente tem de respeitar, né, quem já fez um trajeto maior do que nós, inclusive. Então, eu estou retornando, né, nessa gestão, eu disse que realmente devo gostar muito desse lugar, né? Gosto da categoria, gosto do serviço social, né? Mais do que isso, eu acho que isso é uma questão de compromisso, né? Compromisso com um trabalho iniciado, mas também compromisso em retomar um pouco, talvez, um trabalho de base com a própria categoria, porque está bastante difícil a gente articular a mobilização dos profissionais, né? Chamá-los para perto. Acho que esse vai ser o grande desafio dessa gestão, para a gente pensar estratégias de um exercício mais qualificado, né, de fortalecimento dos trabalhadores, né, assistentes sociais, porque são trabalhadores, a gente sabe, 115 inscritos num plenário com 30 e poucas pessoas. Nós sabemos que existe algo acontecendo aí que a gente vai precisar, com as ações políticas, eu digo assim, né, porque o CREAS, apesar de ser um conselho que trabalha com a fiscalização, mas tem uma dimensão política muito forte nas intervenções, a gente vai ter de se articular para ver se a gente consegue fortalecer o movimento dos assistentes sociais aqui na região, município e região. Macaé tem mostrado bastante interesse e movimento, né, com as questões, talvez pelo estágio de organização da categoria naquela localidade ali e região. A gente aqui enfrenta, né, uma sucessão de governos muito despóticos, muito perseguidores. Eu acho que isso, não só para os assistentes sociais, isso tem impactado na organização dos trabalhadores de um modo geral,
Mas acho que isso não pode nos trazer o imobilismo, nós temos de conhecer a legislação e conhecer o papel que viemos cumprir até enquanto trabalhadores, né? E construir novas estratégias, conforme a Isabel mesmo colocou, dentro não só da política de habitação, mas de uma maneira geral. Então, assim, eu quero agradecer primeiro à regionalidade, campos e municípios da região norte e noroeste fluminense, por ter legitimado essa chapa para fazer a gestão nos próximos 3 anos, acreditado, né, nesse grupo que está aqui, e dará sequência a um processo de interiorização que a gente iniciou na gestão passada com a nucleação, nos debates, centralizando as ações da seccional. Isso a gente fez muito na outra gestão e espera fazer nessa, né? E nos aproximar um pouco mais para as demandas desse exercício dentro dos territórios. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir avançar em termos de qualificar o exercício da profissão. Então, assim, quero colocar aberto o espaço da seccional de campos para os profissionais ocuparem esse lugar. Porque o espaço das comissões também tem que ser provocado pela base. A base pode provocar a gestão, não só a gestão provocar a base. Acho que tem que ser um movimento mútuo esse, né? Em geral, o CRES vai muito em cima da base e convoca para as comissões. Mas os próprios assistentes sociais podem ocupar esse lugar, né, liderar comissões acompanhadas pela gestão, e isso é importante, a gente não vê muito isso, né? Precisamos ver mais isso aqui na região. E as lutas continuam, né? Iraí colocou aqui em relação ao Conselho de Assistência no município, e a gente continua aí na defesa do exercício da profissão e na defesa da política, né, de assistência voltada a direitos humanos, né, voltada realmente aos propósitos de institucionalização do acesso a direitos, né? Se é que a gente pode falar de acesso numa realidade tão excludente ainda, né? Então, assim, o compromisso da gestão da seccional de campos é com a fiscalização, mas, sobretudo, com a dimensão mais pedagógica da fiscalização, que é estimular a capacitação continuada dos profissionais, a partir dos GTs que a gente criou com o CRES e o CRP, que fizemos visitas e continuamos o trabalho. Recentemente fizemos devolução à saúde mental, com as visitas programadas que fizemos também na região, e no município de Campos. Foi muito produtivo, né? Há desdobramentos disso aí futuros, creio eu. Então, é um trabalho que, segundo a Hilda, que fez parte da outra gestão do CRES, é um trabalho protagonista, inclusive, né, dentro dessa dimensão do SUAS, as oficinas que fizemos regionais. Apresentamos isso no CBAs como resultado para que outros pudessem também, junto conosco, construir estratégias aí no território, socializando experiências apenas, né, aqui da região, que nos custam, né, a luta, que não é barato ser assistente social, não é barato estar na gestão do CRES, mas eu quero colocar a gente aqui, essa diretoria, à disposição para os assistentes sociais dialogarem, né, proporem ações para o CRES, por que não, né, dentro desse contexto. Vou passar a palavra aqui para os meus colegas, alguns deles, para que eles possam se apresentar e dizerem a que vieram junto comigo, né? Bem, eu sou Eliana, né, trabalho na educação aqui de Campos, trabalho em Macaé. Acho que o produto da Comissão de Educação são 2 integrantes aqui nessa gestão, né? Acho que o movimento de educação, acho que a política de educação vem contribuindo muito aí com as discussões, e a gente tem muito gás, né, Ângela? Digo que em Macaé a gente tem uma característica muito peculiar, porque o município ele é formado de profissionais de vários municípios. Eu acho que isso dá uma certa autonomia, porque aqui você discute o local, né? Você aqui mora. E a gente vive num município ainda que é muito conservador, né? Até pouco tempo atrás você tinha que se apresentar com nome, sobrenome, para você, né, ser incluído ou ser excluído dentro de qualquer estrutura. E acho que a Liliane vem reforçar muito, porque acho que o que o neoliberalismo fez muito bem foi essa característica individualista. Isso está refletindo na nossa categoria, né? A gente já vem de um tempo aí tentando essa mobilização, e parece que ser assistente social é ser politizado, e a coisa não está tão nesse limite assim, né? Acho que a gente tem que discutir isso, inclusive, dentro do espaço da própria formação. Acho que a coisa não está tão linear. Você está no movimento porque a gente está hoje dentro de um seminário que é estadual, né, feito num convite que foi aberto, de site. A gente, né, não é que a gente vai discutir essa questão de quantidade, mas acho que a gente tem que discutir a participação, porque acho que participação dentro de qualquer processo é conquista. E se a gente não tem,
não adianta o conselho querer caminhar sozinho, porque as coisas não se dão por si só. E aí, eu venho do sindicato, e no sindicato a gente tem uma comissão de quem já é aposentado. Acho que a gente pode, né, estabelecer o seu retorno. Porque acho que a gente não se desfaz assim, né? O fato de não parar de contribuir com o CRES, que não tá, não deixa de ser trabalhador, entendeu, Iraí? Então acho que. Mas eu falo exatamente no caminho inverso. Eu brincando. 15 anos aposentada, nunca parei. Com certeza, isso aí. E no mais, acho que eu desejo boa sorte para nós, né? Acho que é uma caminhada, a começar as reuniões de pleno lá no Rio, porque não tem hora para terminar. E outras, porque daqui até lá é distante, vocês viram, né? O que é vir do Rio para cá e é o que a gente sente indo daqui para lá. Mas eu acho que a gente está junto e só uma dinâmica, né? Lá em Macaé também a gente conta muito com o apoio da UF Puro, né? A gente tem professores que compõem o núcleo com a gente, né? E a Paula Cirério, o Rodrigo, isso dá um outro tom, né? Acho que isso favorece também um pouco da qualidade lá do trabalho, e isso é importante. A gente brinca, né? Eles querem campo de estágio, eles se infiltram lá no meio de nós, mas a gente acaba também se apropriando dessa interação que é a universidade junto com a questão da prática, né? Porque eu penso assim, a gente já acumulou bastante sobre a crise, sobre o capital, mas a gente precisa agora discutir a prática, porque está muito fraca, enfraquecida, não vou falar fraca, não. Boa tarde a todos, meu nome é Cristiano, eu atuo na política de educação aqui de Campos e na política de assistência social de Quissamã. Eu queria agradecer, né, a categoria que confiou a nós aí a gestão. Sabemos que tem muitos desafios pela frente, é a primeira vez que eu venho, então é um desafio para mim também, enquanto profissional, estar inserido aí dentro da seccional, né, compartilhando o trabalho, né, e promovendo esse trabalho junto com a equipe. Os desafios são muitos, como a gente fala, não para. A gente até brincou quando a gente foi montar aí o nome da chapa, que a luta não para, né, e é uma luta incessante, mas assim, não podemos desanimar, que realmente nós temos que saber que nosso lugar dentro dessas políticas é importante. Muitas vezes, quando a gente faz, que a gente está trabalhando ali, que a gente consegue intersetorialidade para resolver algum caso, alguma situação, encaminhar, que a gente vê que se a gente não tivesse ali enquanto profissional, que poderia ser muito pior. Então, assim, a gente tem que estar remando contra essa maré, que a gente vai chegar. Né? É difícil, a gente não pode morrer na areia, na praia, da praia, né? Mas, assim, me orgulho muito de ser assistente social, apesar, né, de sempre as discussões parecer jogar um pouco a gente para baixo, né? Mas, assim, a gente tem que estar realmente se capacitando, se qualificando. Esses encontros colocam a gente assim para pensar muito, para estar refletindo como a gente pode estar chegando lá e nadando contra essa maré, e nadando como a colega lá, a Cristiane, falou, passar a onda, né? Gostei muito do que ela falou, parabenizar a ela como a Cristiane, como, né, da Associação de Moradores da Margem da Linha, e dizer para continuar a luta, buscar realmente os direitos que vocês têm, e, né, a gente, como gestão também, a gente vai estar dando esse apoio, né, nessa luta de vocês, que realmente, como foi colocado, essa questão da especulação, né, do processo capitalista tem massacrado muito as populações mais vulnerabilizadas, e parece que fechando um pouco os olhos, né, de quem está ali vivendo o dia a dia, no cotidiano, e a gente acaba ficando um pouco amarrado. E sempre está participando e ouvindo, parece que desacortina um pouco, né, essas vendas que são colocadas no nosso cotidiano profissional. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, a categoria, e dizer que estamos aí firme e forte para poder estar executando esse trabalho e essa gestão aí, e espero que no final não seja tão assim, com esse peso tão árduo, e chegarmos tão cansados, né, de querer a leveza desse processo, né? Então, gostaria de dar
agradecer a todos e passar a palavra aqui para o colega. Acho que não vou me alongar, não, né? Todo mundo já está cansado, o pessoal deve estar até com fome. Meu nome é Jones, eu também sou assistente social, fui estagiário do Conselho Regional de Serviço Social, fui estagiário da Agente Fiscal, né? Então, já venho trabalhando com o debate sobre fiscalização profissional, regulamentação profissional. A minha dissertação também tem articulação com o debate sobre o Conselho. Eu espero, sobre regulamentação, sobre fiscalização, né? Espero poder contribuir para o Conselho, também espero poder aprender mais sobre o meu objeto de estudo. Acho que o nosso grande desafio vai ser consolidar algumas das conquistas que a última gestão implementou e que ainda não foram consolidadas, né? Os núcleos, a articulação com o GT do CRP, as atividades voltadas principalmente para a consolidação do serviço social, né? Na Prefeitura Municipal de Campos, que o trabalho tem sido extremamente precarizado, vários profissionais têm trabalhado com subcontratações, muitos nem têm contratações, né? Concurso para serviço social que não sai já há algum tempo. Isso não é aqui também, esses desafios em relação à atuação dos assistentes sociais, eles permeiam diversos municípios que a seccional cobre. E coloco mais uma vez, né, como todos já se colocaram, o Conselho está aberto para a participação de vocês. A gente espera uma participação maior dos assistentes sociais também. E eu acho que um grande desafio também vai ser a gente repensar as atividades que a gente vem fazendo para também atrair os assistentes sociais para o Conselho, né? Além da gente cobrar dos assistentes sociais, a gente fazer uma autocrítica sobre o nosso trabalho e pensar, né, o que a gente pode desenvolver também para que os assistentes sociais se sintam mais atraídos a participar do Conselho. E eu me coloco nesse desafio e espero contar com vocês. Meu nome é Fernanda, eu trabalho na Saúde Mental em São João da Barra, trabalho no Degase, aqui no Ciência Campus. Vim aqui, aceitei uma proposta assim, de supetão da Liliane para compor essa chapa. Não estou ainda numa situação, diríamos assim, muito confortável, mas aqui estamos nós, né? Acho que, de fato, a gente pode tentar contribuir aí para a categoria. E aí a gente vem conversando e tentando pensar de que forma o CRES vai poder atuar nesse momento, porque normalmente a visão que a gente tem do CRES é de um órgão fiscalizatório que está ali para punir o assistente social caso ele cometa qualquer coisa errada. Normalmente, se a gente perguntar para os assistentes sociais, é dessa forma que eles enxergam o CRES. Eu acho que um desafio para essa gestão é a gente tentar repensar esse lugar que o CRES tem ocupado para tentar ser um parceiro do profissional de fato, de trabalhar a questão da capacitação desse profissional, de ouvir esse profissional do que está faltando ali naquele espaço de trabalho, que está faltando na questão do conhecimento de fato, para saber como que a gente vai poder intervir nessa questão. Agradeço, é lógico, a confiança de vocês em votar na gente. Vamos ver o que a gente consegue aí fazer. Estamos juntos, né? Eu quero também sinalizar assim, e agradecer, porque eu estou aqui parte gestão passada e assumindo a gestão presente, mas não posso me furtar de agradecer ao meu administrativo, a Jéssica, ao Augusto, nosso auxiliar de serviços gerais, que também são equipes importantes para o funcionamento da seccional, né, porque o cotidiano é cheio de demandas, a gente acha que não, né, o diretor não fica 24 horas na seccional, mas tem demanda que chega toda hora, porque a gente trabalha também, assistente social, trabalhador, né, o cargo de gestão é um cargo de militância, e como é difícil militar hoje, né, cada vez mais, por conta desse cenário que a gente está vendo aí, mas o quão saboroso também é militar, né, o quão é importante ter claro as bandeiras de luta da categoria e procurar nesse corpo a corpo, que eu acho que precisa ser maior, para a gente poder se aproximar e identificar essas demandas da profissão em relação ao próprio CRES também. Então, eu quero colocar aqui a nossa disponibilidade, a nossa disposição de trabalhar, né, pelos próximos 3 anos dentro dessa gestão, dentro, né, de uma gestão participativa, eu diria, né? Não é só um discurso. Por isso estou chamando esse desafio para nós, não para a gestão
diretoria somente, né? Eu não gosto nem muito de ficar nessa coisa, a gente aqui e vocês lá, mas eu acho que assim, para nós categoria, precisamos nos aproximar e construir o fortalecimento da profissão nos espaços de trabalho, e o CRES pode ser um grande parceiro nesse sentido, na interlocução até com gestores, se for o caso, quando eles desrespeitam muitas das vezes, né, o nosso exercício, ou quando respeitam, que a gente também costuma reconhecer quando respeitam, né? Então, assim, é importante sinalizar isso, mas a gente tem passado bons pedaços aqui na região em relação a isso, ao reconhecimento, né, e da legitimidade dessa profissão nos espaços. A dificuldade de inserção, né, dos assistentes sociais nesses espaços para fazer valer as atribuições privativas do serviço social têm sido enormes. E o CRES pode ser um grande parceiro nessa hora, né, na hora, os instrumentos já criados pela profissão, a gente não pode se esquecer disso, né? Ocupar os espaços das comissões temáticas é sempre muito importante para o nosso fortalecimento, mas isso vai requerer que a gente possa se mobilizar para além dos espaços de trabalho, e essa é uma grande luta, né? Então, estamos aí, né? Ética e movimento em defesa do exercício profissional por mais 3 anos, né, dentro desse município e região, né? Contamos com a participação e o apoio do Conselho Regional de Serviço Social SED, que foi um grande apoiador das ações das seccionais nas últimas 3 gestões, né? Foi uma gestão muito próxima, né? A gente tinha o presidente sempre conosco aqui na região, precisava por alguma visita de fiscalização, inclusive por conta de questões muito sérias, de que tivesse a coordenação da seccional, o agente fiscal e o presidente, ele teve no município algumas vezes para isso. Eu acho que tenho de parabenizar o Charles, ainda que ele não esteja aqui, e toda a gestão, porque eu acho que a gente teve grandes conquistas dessa gestão do CRES, de aproximação do interior do estado do Rio, e eu acho que o desafio realmente continua e a gente está pronto aqui para enfrentá-lo. É isso, uma boa tarde a todos, tem um lanche lá fora para a gente se confraternizar ali, quem ficou até agora conosco, tá bom?